Olá galera, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu comprei 15 chaves. Sim, eu comprei 15 chaves do Steam. São 10 Legendary e 5 Elite. E agora, hoje, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todos as bloqueios e depois vemos por ordem os jogos. Então eu volto com vocês com todos os jogos. Então galera, já voltamos com os nomes que calharam estes aqui. Vou começar primeiro com estes e queria vos avisar de uma coisa que aconteceu. O primeiro que nós vamos jogar é o Battle Chess, certo? Então, aqui também calhou. Então, quando for para a Elite, não vamos jogar este jogo, ok, galera? Agora voltamos com o jogo a instalar. Vamos lá ver como é que ele é. Vamos voltar com o jogo. Então, galera, já estamos dentro do jogo. E é assim, galera, eu tenho aqui uma coisa para vos dizer. Eu nunca joguei xadrez. Porquê que eu estou a dizer isto? Eu joguei xadrez e também dá para multiplayer. Primeiro eu vou jogar single player, mas depois eu posso chamar o meu pai para jogar multiplayer. Para outro vídeo ou nesse vídeo, se quiserem. Vamos lá. Tutorial, óbvio, né? Eu nunca joguei. Vamos lá, básico. This is the chessboard. It has 64 alternating light and dark squares in 8 rows of 8 squares each. At the start of the game, both players should have a light-colored square in the bottom right-hand corner. É o quê? Eu não percebi nada. Ah, e se vocês virem o meu nome a passar aqui, é por causa do Halloween. Sim, nós já estamos quase no Halloween. Faltam alguns dias. Vamos lá continuar. É onde? Vertical columns on the chessboard are called files. Sim. Tá. É ali. Tá ali. Rooks owe their name to their tower and castle-like look, which originates in the old tower-like seats on elephant pieces. The rook's starting positions are in the board's corners. Tá, ok. Percebido. Vamos The lá. knight's starting positions are alongside the Aquele rooks. é o cavalo. They're usually cavalo. designed to look like horses, because they can jump over pieces. Então, estes são os castelos e aqueles são os cavalos. Caravão. Castelo. The queen is the most powerful piece in the game. She is placed beside the king. Black queen on black, white queen on white. Tá, ok. Vamos continuar. The king may not be the strongest, but he's definitely the game's most important piece. Então If His Majesty gets checkmated, the game ends. Então vamos resumir. Este é a torre, aquele é o cavalo, este é o rei e aquele é a rainha. Tá, ok. The bishops start on the squares to the left and right of the royal couple. And just like a real bishop, this piece has a far-reaching influence. Para mim parece uma fogueira. The pawns can be considered as the infantry of each chess army. Their places are on the second rank of each player, directly in front of the main pieces. Eu pensava que estava assim. Não. Eu pensava que estava assim. Não assim. Está assim, afinal. Tá. Aqui a fila dos peões. Aqui as torres. Cavalinhos. E as outras coisas. Bora. These are the white and the black pawns. Each player starts with 8 pawns, one on each square of the second rank. You can easily tell pawns from the other pieces.
They're the smallest and the most numerous pieces on the board. They're also the weakest, but they can play a decisive role too. The pawn moves one square forward at a time, never backwards. E ataca. An exception to this rule is the pawn's starting move, where it may move 1 or 2 squares forward. On all subsequent moves, the pawn may only move 1 square forward. Está aqui o meu pai a explicar que eu não percebo nada disso. Pawns cannot pass through other pieces. Here, the knight is blocking the pawn's path. The knight will have to be moved before the pawn can move. Este anda para a frente. Aquele anda para o lado. Não. The pawn is the only piece that captures in a different way than he normally moves. He usually moves straight ahead, but captures 1 square diagonally. In the example, the white pawn can capture either black's pawn or knight. If a pawn reaches the final rack, the last enemy horizontal row, he can be promoted despite their relative weakness and limited range. Pawns still play an important strategic role, thanks to their large numbers and unique actions. If a pawn reaches the final rack, the last enemy horizontal row, he can be promoted to any other piece, but the powerful queen is usually chosen. Now only 1 pawn may move 2 squares. Move that pawn. One of the white's pawns may capture the opponent's piece. Move that pawn. Opponent's pawn just moved 2 squares. Capture it with your pawn. These are the black and the white rooks. Each army has 2 rooks. Their starting positions are the corner squares of the board. The rook is a major piece, one of the strongest figures in the game. This is reflected by its tower-like appearance and its great strategic importance, comparable to a queen's. The reason why a rook is one of the major pieces is that it can move any number of squares vertically and horizontally. 2 rooks used cleverly control many squares and can win a game for you. Então este aqui é bom. Anda na vertical e na horizontal. Anda para cima e anda para baixo. E então quer dizer que quando tem tipo todos, ela consegue fazer mate. É. Despite its massive appearance, the rook cannot pass through other pieces. Our example shows pieces blocking the rook's path, an allied white and an opponent's black pawn. Here the rook can capture the black pawn. The rook is the most effective at the center of the field, or during the middle game or end game, when most of the pieces are already captured, and it can take advantage of its wide range of movement. The example shows a rook in a central position. From here it covers lots more squares than from its starting position. Move the white rook as far as possible. Capture the opponent's piece with the white rook. These are the white and black bishops. Each army contains 2 bishops. One is placed between the king's knight and the king. The other between the queen's knight and the queen. The bishop isn't really a major piece, it's more a minor one, but it can have a lot of tactical value in certain game situations. One of the 2 bishops starts on a white square, while the other one is located on a black square, and they stay on these colors for the whole of the game. Each bishop moves diagonally, only along the squares of its starting color. The bishop must always stay on squares of the same color,
And that is why it's a minor figure, as you'll soon find out if one of your bishops is captured and you only have one left. Very limited movement. At the start of the game, the bishop's movement may be considerably hampered by enemy pawns, or your own, blocking its way. This is a huge disadvantage compared to a knight, which can jump over them. In this diagram, the bishop's path is blocked by an enemy pawn. Bishops do have their strong points, however. In an open endgame, two bishops can cover both wings of the board simultaneously, or move the white bishop as far as possible. Capture the opponent's piece with the white bishop. These are the white and the black knights. Each army starts with two knights, positioned between the bishops and the rooks. The knight is easy to recognize, for it usually looks like a horse. The knight moves in the shape of an L in any direction. So it can move either 2 squares horizontally and 1 square vertically, or 2 squares vertically and 1 square horizontally. Just like a real horse, the knight can jump over pieces. Our example shows that the direct route to the enemy pawn is blocked by friendly pieces, but the knight can still capture it. So a knight can attack any other piece without risking a counterattack by the same piece. And it can carry out a simultaneous attack, a fork, on more than one enemy piece as well. The knight is at its most powerful when positioned at the center of the board. It can cover 8 squares from the board center and 4 squares from the board edge, but only 2 squares when it's in the corner. So always remember to get your knights right into the thick of the action, in the center. Capture the opponent's piece with the white knight. These are the white and black queens. In her starting position, the queen is located beside the king in the center of the first rank. Usually there's only one queen on each side. The exception occurs when a pawn's promoted, and this could in theory lead to 9 queens being on the board. The queen can move further, and the queen always stands on the square of her own color. White queen, white square, black queen, black square. The queen is the most powerful piece on the board. This is because she can control more squares than any other piece. Her Majesty can move any number of squares horizontally, vertically, and diagonally in any direction, combining the moves of the rook and the bishop. Praticamente onde quiser. É melhor essa. The queen can't jump over a piece like the knight, so her path can still be blocked by other pieces, in spite of her superiority. The queen is most valuable in the second half of a game, when there are more open areas on the field and she can easily capture undefended pieces. Move the white queen vertically. Já percebemos como é que Move the white queen diagonally. Capture the opponent's piece with the white queen. This is His Majesty the King. Each army can have only one king. Placed beside his queen, the king's starting position is in the center of the first row. Although he's the most important piece in the whole game, a king can't be captured, but he must be defended at all costs, or the game is lost. The king can move 1 square at a time in any direction, but he can't move to a square that's already occupied. When an enemy piece is next to the king, he can defend himself by capturing it. But remember, he can't move to a square that's threatened by... The king is rarely moved at the beginning of a game. Move the white, capture the opponent's piece with the white king. When His Majesty is threatened by an opponent's piece, he's in check. Here, the white king is being checked by the black bishop. If your king is in check, you must get him out of check immediately. There are 3 ways of doing this. 1. Move him to a square not under attack by the enemy. 2. Capture the piece that's threatening your king, but he's not allowed to place himself in check again when doing this.
If you can't make any of these three moves, your king is checkmated and the game is lost. In this example, the white king is in checkmate. You don't capture a king in the game of chess. You win the game by checkmating the opposing king, not capturing him. White king is checked. Escape the check any way possible. Check the black king. Check the black king. Protecting your king is your highest priority, so it's a good idea to get him to a well-protected place, especially at the beginning of a game. There are two kinds of castling. Castling moves the king to the corner, where he's less vulnerable and can be more easily protected from enemy attacks. It's a good strategy to castle around the beginning of the game, when the king really needs protection. And you'll also get your rook closer to the center of the board, where it's more useful. There are 4 rules governing castling. 1. You can't castle if you've already moved the king or the rook. This rule applies even if the piece is moved and then returned to the starting square. 2. The squares between the king and the rook must be empty. In our example, the king can't castle queenside because a knight is blocking the way between the king and the rook. However, 3. Castling is impossible if the king has already been checked or castling would put him in check. In our example, the white king can't castle because if he did, he would be in check from the black bishop. 4. The king can't castle if he has to cross a square which is under attack by an enemy piece, meaning he would be in check for a moment. Castle the white king queenside. Castle the white king kingside. Castle the white king anywhere. Pronto, galera. Acabou o tutorial. Vamos retornar. Agora vamos para minigames. Cancel one time. Simples. Vamos lá. Level 1. O que eu tenho que fazer? Ok. Então tenho que ganhar ao nível 1. Ok. Ok. Tá. Primeiro. Não. Ah, tá. O quê? Sim, marca essa aqui. Galera, eu não sei. Ao lado da pedra. Dois para cima. Dois pra cima? Sim. Aí. Ah, é pra colocar. Isso é a rainha. Ok. Então. Dois para a direita. Dois para a direita. Isso. Pode ser aqui? Não. Aí. Ali? Não. Aí. O quê? Não. À direita. Seleciona bem. Não está a funcionar. Agora, uma para cima e uma para a direita. Isso.
vai, não sei. Agora fazer para passos. baixo e para aqui. Sim, eu acho que umas duas. Essas. Não. Isso é ali, não. E agora é ali, certo? Sim, vamos duas. Agora podes ir para ali para o lado esquerdo, para baixo da pedra. Aqui? Não, mais para cima. Mais para baixo. Mais para cima. Aqui? Não, não. Lá para a tua esquerda, para a linha. Estás a ver a linha? A tua linha? Não, lá para a esquerda agora. Para baixo da pedra, da esquerda. Aqui. Agora para o meio dessas duas todas. Aqui? Sim. Tadam! Para o meio dessas aí também. Isso. Isso, estás a ver as de para treinar com a rainha. Tens de selecionar a rainha primeiro. Então, vou voltar para trás porque eu quero jogar a sério. Ok, então faz o back. Onde? Aqui. Até aqui. Endgame. André. Ok. Agora para trás. Mais para trás. Agora Battleground. Duel. 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 Dificuldade o menos possível. Não é? 1. Continuar. Random. Aqui escolher. Vou escolher esse aqui. Em vez de ser peças, em Vamos. vez de ser peças, Pessoas. são personagens. São bonecos. Então tem animação. Eu antes jogava assim comigo. Só para agora está muito mais evoluído. Muito melhor. Escolher Ah, um ok. peão. Então, move um peão, move um rei, Um move... peão. Primeiro os peões. Mas não dá para mexer este. Não, esse é o inimigo. Faz o white. Então vou mexer, posso mexer num carro dois. Posso fazer um passo ou 2 passos. Dois passos. Ah. E agora? Agora mexe. Outro peão. Um passo. Esse. Um passo. Agora mexe o cavalo. Este? Sim. Para a esquerda. E agora faço o mesmo? Agora anda com o peão outra vez. Este? Esse, sim. O que é que eu faço? Anda com atrás. Agora anda com o outro cavalo. Agora mata. O peão mata esse. Ah, o cavalo. Esse é o cavalo. Tens que sair daí do cavalo. Tens que tirar o Mas o cavalo pode matar este? Não. Pode. Mata esse. Não, não pode. Por quê? O cavalo anda 2 para a esquerda, ou 2 para a direita, ou 2 para a frente, para trás e Não uma dá. para cima. Não, tens de tirar o cavalo daí. Não vais perder o cavalo. Pega o cavalo. Aqui? Não, para a direita. Aqui? Sim, senão o outro peão é infinito. E agora? O que é que eu faço? Agora, mexe a rainha. Um para a frente, a rainha. Um para a frente. Assim, rainha. Com esta rainha, não é? Agora mata aquele peão. Qual? Com a rainha. O cavalo, mata o cavalo deles. Aí não dá. Ah, não dá.
Então, Para a frente. Mata esse. Não dá? Para cima do que está aí ao lado. este? Sim. Não dá. Mas dá este. Ou este. Então põe agora à frente. Só um. O quê? Mas o quê? Quer dizer, Espera, mas eu não percebi nada. Mas o que é que eu... Ah! é animação. Tu ias perder e ias dizer. Eu como eu tapete. Ficares imatura. O quê? Eu não sabia o que é que eu tinha de fazer. Mas não me disseste que isso era básico. Então, mas como a peça dele, o cavalo, o peão, carrega aí, carrega nesse, Sim. e agora mata aquele. Carrega em cima do boneco. E agora o que é que eu tenho de fazer? Nada, é animação. Não, eu tenho que proteger-me, senão Não, não. não tens que fazer. Tens que fazer. O quê? Mas a minha não está certo. Isto é uma batalha diferente. Eu não estou a saber nada. Tens que carregar quando ele passasse naquela coisinha. Eu também não sei jogar. Pronto, já deu para ver, mano. Pronto, galera. Tem muita coisa aqui. Espero que gostem porque dá mesmo esquisito. Eu nunca vi um jogo tão complexo. Completo. E não sabes jogar. E não faço a menor ideia como se joga xadrez. Espero que tenham gostado. Eu também não sou muito fã de xadrez, mas voltaremos no próximo vídeo. Foi!